Oi, velho, tudo bem? Gente, é muito feio. Não dá. É aqui. 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 E aí, pai, tudo bem? Tô aqui pra gente conversar, trocar uma ideia. É engraçado, né? Dia dos Pais, muita coisa acontecendo, a vida passando. A gente precisa mesmo trocar esse lastro de emoção. Eu tô aqui pra falar do meu pai. Tô aqui pra falar de como ele representa uma atitude diferente na minha vida. As minhas lembranças mais longevas se remetem a alguns parquinhos de diversão, parques do condomínio onde meus avós moravam, e de repente meu pai descia conosco para poder brincar. Quando mais novo, a gente ia pro Mutirama e não tinha dinheiro. Era bonitinho. Meu pai assim, vendo as fotos antigas dele, ele é muito engraçado, porque ele tinha um black powder enorme. Já é careca, né? Careca. Mas ele tinha um black powder enorme. Vivia muito bem essa coisa da década de 70. É muito engraçado poder compartilhar essa história toda. A figura é meio coisas que muito marcam assim da presença do meu pai na minha vida é o áudio, assim. Meu pai super audível, fã de Beatles, e isso meio que deu uma noção cultural super positiva pra gente. Rolling Stones, Pretenders. Cara, meu pai é super audível. Eu acho muito massa poder compartilhar dessa história dele com som, ele com... Muito massa mesmo, gosto muito pra caramba. Outra coisa muito que me chama a atenção, meu pai tinha uma série de poemas que ele guardava, que ele escrevia. Eu até vou querer saber agora da minha mãe onde é que foi que ele deixou esse material, um material importante. Acho que seria legal poder compartilhar desse material. Ainda quero poder fazer a leitura de algumas cartas dele, de algumas poesias com que ele fez. Tem quadros maravilhosos que ele começou a pintar e depois parou. Acho que ele podia exercer mais esse lado artístico dele. Seria até legal poder ter... Meu pai é um avô primoroso. Tanto eu quanto a minha irmã, a gente não quis parar para poder pensar em ter filhos ainda. É uma possibilidade já hoje remota, mas é uma possibilidade de a gente ter filhos. Patrícia, que é a filha não biológica do meu pai, mas isso pouco importa, ela deu um dos melhores prazeres da nossa vida, que foi o Henrique. Eu quero voltar às memórias mais antigas, assim. Lembro do meu pai aqui já em Goiás, no Pelaema. Lembro do meu pai voltando para casa depois de semanas desaparecido, porque tinha que prover a casa, ganhar dinheiro. Lembro de cenas da construção da casa, lá de casa, e meu pai, óbvio, porque tinha que trabalhar, e minha mãe sempre foi essa gerentona, uma pessoa muito especial na vida da gente. Tanto meu pai Gabi, quanto minha mãe Irene, são fundamentais para essa lição de ser quem somos e tudo mais. Acho... Tem coisas que eu sou fanático, assim. Eu me lembro de uma cena, não sei se ele vai lembrar. A primeira vez que nós fomos ao cinema. A vida era complicado demais. O negócio de cinema.
dificílimo. E aí tinha uma promoção da Pepsi lá, da Pepsi. Pensando bem, eu fui a primeira vez ao cinema por conta da Pepsi. Era Batman, o Retorno. O Retorno. Eu tô ficando velho, as rugas aqui assim me denunciam. E a gente juntava um tanto de tampinhas e trocava por ingresso de cinema para ver a sessão do Batman Retorno. E a gente conseguiu fazer isso. Eu, minha irmã, a Narupi, e meu pai fomos ao Cine Hits. Nossa, que aquilo, meu. Era muito. Foi demais, foi demais. E ele pôde. Ele e a Pepsi proporcionou isso pra gente. Muito, muito gostoso, aquela coisa, aquela sensação de você poder estar numa tela grande e do lado do cara, enfim, olha, eu não sei se eu lembro. Tem coisas assim, esdrúxulas que aconteceram conosco que é muito massa. Tipo, meu pai me levou ao dentista. Não é à toa que eu tenho esse dente horrível, mas não é culpa dele. É mais o trauma que foi gerado, mas não é culpa dele. Os pais, eles não são obrigados a acertar tudo, porque a gente não vem com manual de instrução. Mas eu me lembro, meu pai, duas situações complicadas. Eu com 6 anos eu acabei tendo que tirar um dente, e por conta da grana e tudo mais, isso não vem ao caso, mas a gente acabou tendo que extrair esse dente, e o dentista não era uma figura muito carinhosa. E meu pai me acompanhou nesse dia, depois eu saí de lá e me levou numa padaria para comprar um picolé, mas foi uma cena grotesca. O cirurgião dentista, um cara em cima de mim, arrancando com um boticão um dente. Uma situação complicada. Outra cena que também me lembra muito do meu pai, certa vez também, com essa vida difícil que a gente tinha há 20 anos atrás, há 20 e tantos anos atrás, meu pai e minha mãe iam ao supermercado, pensa, com um menino pequeno, a gente não podia pedir muita coisa, porque também não tinha grana para comprar. Minha mãe e meu pai foram um dos supermercados que tinha em Goiânia. Goiânia tinha 2 supermercados, o Passe Bem e o Alô Brasil. E nós fomos ali na Praça das Mães, na Avenida Anhanguera, morávamos ali perto, fomos a pé de casa até lá. E tínhamos que carregar as compras, né? Sem grana, no carrinho, com as mãos e tudo mais, e levar isso adiante. E meu pai foi de carrinho e minha mãe foi de ônibus com as meninas, com as sacolas na mão. Eu me lembro que esse carrinho vai e me quebra no meio do caminho, nós passando ali por trás do zoológico, e o carrinho quebrou em frente ao Instituto Urológico. E eu com 6 anos, meu pai querendo, não tinha como resolver, porque não tinha como pegar um táxi, era muito caro, e tinha que ir em casa buscar sacola para levar as coisas, uma loucura. E aí ele decide pedir para mim: você fica aqui? Eu, criança, óbvio, não, eu não vou ficar aqui, eu não quero ficar aqui. Mas aí eu topei ficar, e até hoje ele carrega isso com preocupação, achando que isso me causou alguma coisa. Óbvio que não é bom você deixado com 6 anos na porta de um hospital esperando o pai voltar para pegar as compras, e passa da tua cabeça uma série de coisas, do tipo, seu pai não vai voltar. Mas ele voltou, claro que ele voltou. E isso, penso eu assim, que não me causou nenhum problema. Pelo contrário, até penso que essa ânsia, essa vontade de buscar coisas novas, e essa independência de estar no mundo, de buscar ser feliz, talvez ela venha dessa história de poder ter ficado aos 6 anos sozinho e observando as coisas, esperando, essa angústia. Talvez isso até possa ter um pouco de reflexo nesse momento, mas não é um divisor assim de águas, assim, do tamanho do mundo que me remeta, nada disso. Pai, fica tranquilo, isso só deu muito mais a vontade de continuar a viver, e a viver bem. Eu me lembro coisas maravilhosas do meu pai. A gente, por volta desse tempo ainda, meu pai trabalhava para uma logística de carga e descarga de mercadorias e tudo mais, e ele fazia cobranças dessas viagens dos caminhoneiros,
E certa vez a gente pegou o carro e ele me levou numa viagem Rubiataba, Rialma, Ceres, Pirinópolis. Foi uma das primeiras vezes que fui a Pirinópolis, e foi com ele sozinho. Nós ficamos numa pensão perto do Rio das Almas. E aí eu me lembro dessa pensão cheia de pernilongos, uma coisa bem louca. E meu pai coberto com a cara. Meu pai sempre conseguiu dormir com o rosto todo tapado e eu não conseguia. Mas foi muito demais. Foi a primeira vez que eu tive uma sensação de uma cidade que eu gostei de visitar, e depois voltei e todo ano vou. Acho maravilhoso Pirinópolis. Tenho muitos amigos por lá, pessoas que eu admiro pra caramba, e é uma cidade fantástica. Mas dessa viagem eu me lembro bem, a gente num carro, não me lembro o carro, claro, óbvio, né? E o escapamento, não foi o escapamento, o radiador começou a vazar e a soltar um gás, e a gente passou muito mal e teve que parar em farmácia, tomar remédio, e ficamos os dois muito ruins. E aí, mas essa é outra coisa muito legal na vida que eu posso também lembrar do meu pai, é por conta dessa história de as viagens me deram uma sensação de liberdade também, e eu adoro viajar, adoro. Meu pai, se eu posso dizer alguma coisa, posso dizer que ele é essa figura que garantiu a mim a possibilidade de sonhar com um mundo gostoso e de viagens e tudo mais. Passamos por momentos complicados. Meus pais foram morar, dividiram responsabilidades com a família, e a gente foi morar na chácara de um tio dele, ligado da família dele. Legal porque ele nos deu a noção de como se organizar nesse espaço, né? Me lembro das nossas idas a um córrego que havia no fundo lá dessa chácara, e a gente foi muito feliz, assim, momentos legais, fraternos, com a família inteira, a família toda junta, minhas irmãs maiores do que eu, óbvio, né? Eu sou caçula. E a gente tinha 2 cachorros maravilhosos, o Dick e a Lilica, e a gente brincava muito nesse lugar. A gente pôde exercer um pouco da infância nesse espaço, e também de poder plantar, conhecer as plantas, arroz, berinjela, açafrão, feijão, como é que produzia-se ovos com codornas. Foi muito legal, muito gostoso, apesar das dificuldades da época. A gente tinha que ir para a escola, andava pra caramba, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso são essas lembranças da busca, da tentativa de dar uma qualidade de vida para a família, e meus pais sempre tiveram muito isso, né? Depois dessa época, meus pais resolveram comprar o espaço onde eles moram hoje, a casa onde eles moram hoje, o lote. Eu me lembro a sensação da minha mãe indo visitar esse lugar, né? Essa casa o lote onde construiriam essa casa. E eu me lembro dessa sensação. Acho engraçado ter isso nessa memória afetiva, né? Eu consegui guardar isso, foi muito legal. Tem também essa fase de 90, dos anos 90 foram complicados até mais ou menos 95, porque emprego, meu pai sofreu pra caramba para trabalhar, e buscava sempre. Me lembro dele uma dificuldade porque ficou desempregado, e aí ele foi se virar, cara. Meu pai foi um herói, porque ele nunca teve preguiça de buscar o sustento da família, e arrumou uma bicicleta e foi pedir emprego, e voltou, já foi distribuir, fazer venda de como é que chama, gente? Ele foi ser vendedor, vendia alimentos e tudo mais, batia de mercearia em mercearia, entregava os pedidos dos produtos, e depois os produtos chegavam nesses mercados e tudo mais. Mas depois ele conseguiu emprego na Multicanal, e aí passou a ser vendedor. E outra coisa que também é muito, muito legal é que meu pai ele
sempre nos mostrou esse caminho do trabalho, que o trabalho era algo muito importante. Então, em alguns momentos, nos finais de semana, ele pedia as nossas ajudas, a gente podia circular em alguns lugares da cidade, distribuindo o material dele para as pessoas entrarem em contato, para terem TV a cabo em suas casas. E a gente, além de poder conhecer uma série de setores diferentes, onde você tinha casas mais luxuosas e tudo mais, apartamentos, e tinha reuniões, essa noção de que o trabalho era importante, eu tenho convicção e certeza que foi ele que deu, né? Depois desse tempo, a gente ainda... pai, só para lembrar também, eu me lembro das viagens ao Pelaema, eu lembro de comer requeijão pela primeira vez, de ter detestado requeijão, hoje eu amo de paixão, meio que num alojamento, o senhor trabalhando, a gente dançando quando pequeno, Mary Lou e os seus amigos do trabalho, o Pelaema, a gente ter ido numa cachoeira, num rio, meio que uma encosta linda, maravilhosa, cheio de vegetação bonita, buritis altos e, cara, essa coisa de gostar do mato, viajar, essa sensação da liberdade, essa eu tenho convicção e certeza também que isso foi legal, porque foi você que nos trouxe essa lembrança. E voltando da Multicanal para cá, eu me lembro muito do senhor levando a gente para trabalhar, e eu me lembro de ter conseguido meu primeiro emprego por conta dessas relações de tráfico, de influência do senhor. Acabei sendo office boy de uma terceirizada da Multicanal na época, e o senhor levava a gente no trabalho, e eu, a minha irmã, a Patrícia, e a gente conversava, ouvia música, o noticiário. Essa história de ouvir noticiário pela manhã no carro é coisa do senhor, mas carro era uma coisa muito nova na nossa casa, né? Uma lembrança que também, claro que essas questões são anacrônicas, que a gente não tem muito o tempo e espaço, mas eu me lembro do senhor, quando o senhor conseguiu comprar aquela Brasília branca, mas antes disso um Fusca. Uma coisa legal, assim, eu me lembro lá naquela casa lá da dona seu Cirineu, na casa do seu Cirineu, eu me lembro do senhor, eu muito rebelde em casa, né, sempre fui uma criança muito nervosa, e o senhor me pegou, se não me engano foi eu, a Pi, se não me engano, e nos levou até ali onde ficava o posto da Tele Goiás, na T2. Era o limite de Goiânia, era ali. Goiânia acabava naquele espaço. E foi longe, né? Parecia que era longe. A gente andou. E eu acalmei, e aí voltei para casa. Minha mãe estava nervosa nesse dia comigo e talvez com outras coisas. E eu me lembro também dessa história. Que Goiânia acabava ali no T2. Ali no posto onde era a Tele Goiás ainda tem aquele prédio. Cada vez que passo lá, tem essa sensação de ter saído num fusquinha e o senhor levado a gente para estar lá e meio que dar uma aliviada lá para minha mãe. Do trabalho, é bom lembrar, o senhor foi quem deu esse espaço para a gente poder trabalhar. Eu me lembro assim que eu ainda na história da Multicanal, em meados de 97 para 98, quando eu resolvi dizer tanto para o senhor quanto para a mãe. Na verdade, fui descoberto e, enfim, não vem ao caso, mas quando eu contei sobre a minha vida para vocês, e eu me lembro de uma cena, a gente indo pro trabalho, só eu e o senhor, não sei porque me cargas naquele dia, depois de 2 semanas com silêncio seu, e o senhor para o carro no meio da rua, e aquilo me deu um calafrio, um medo horrível de ser desprezado pela família, uma coisa que eu tinha muito medo disso acontecer, e não aconteceu, porque tanto o senhor quanto minha mãe são seres maravilhosos, assim. Eu não sei dizer o quanto da minha emoção, da minha vida seria completa se não fosse por vocês. Eu tenho muito medo dessa falta que pode vir no futuro a ter, e não quero viver, enfim. Mas eu me lembro do senhor no carro, e o senhor disse a seguinte frase: meu filho, eu só quero que você seja feliz, e toma cuidado, é uma escolha complicada, mas eu quero só que você seja feliz. Sua felicidade é o que nos importa. Naquele momento parece que aquela dor que eu estava sentindo, aquele medo de levar uma surra naquele carro,
ela passou e começou o respeito ao homem que eu muito mais do que admiro hoje. Eu me lembro nessas coisas de trabalho e sempre ficava assim aquela pergunta: por que meu pai é tão ausente? Por que meu pai é tão ausente entre os 15 e 16 anos? Eu não tinha muito essa noção da responsabilidade, mas queria muito um pai mais presente e sempre cobrei isso muito, mentalmente sempre cobrei isso demais, assim. E com os 16, 17 anos caiu a ficha de que meu pai não era presente porque meu pai tinha que trabalhar para sustentar essa família toda. Então, eu me lembro também de uma situação onde eu fiz meu pai ser candidato a diretor. Ele nunca gostou de política e eu sempre com essa história de gostar mais de política do que ele, nessa confusão, nessa briga. E conversei com ele para que ele fosse candidato lá na escola onde ele dava aula. Eu acho que foi uma experiência muito ruim, porque eu tinha todo um feeling, já tinha ido do Grêmio, já tinha disputado eleições, já gostava de campanha eleitoral, e meu pai, não era o fio do meu pai, não era dele, então, mas eu quase que obriguei ele a ser candidato, porque eu achava que ele podia mudar a escola, fazer diferente, tudo mais. Enfim, não foi uma experiência muito boa, não. Em casa, a sua presença é uma presença constante, gostosa. Os nossos últimos encontros, apesar de escassos, a gente nunca ter dito um pro outro: eu te amo, eu curto demais você, eu te venero, tenho respeito, admiração, carinho, apreço, faria de tudo de novo, se fosse possível, se tivesse que voltar a uma vida com uma mesma família, com o pai que eu tenho. É desse pai que eu curto pra caramba. Lembro das nossas... quando a gente, uma certa vez, foi levar a Ayla pra... Não foi nem a Ayla, não, foi a Lilica e o Dick pra ir até a casa da avó, lá no Monte Cristo, e a gente foi a pé, e é uma situação onde foi toda a família. A gente... Poucos foram esses espaços, né? Velho, saiba do fundo do meu coração, eu te amo de paixão. Eu acredito muito que metade do ser que eu sou é devido a essas lembranças. Nossa última viagem para Goiás foi gostosa, apesar da nossa pouca convivência. Mas a gente estava no mesmo espaço, dividindo sensações gostosas, vendo o show do Caetano juntos. Isso foi maravilhoso, e a gente poder proporcionar essas coisas, né? O senhor comprando seu primeiro carro de verdade. Eu lembro daquele de um Fiat Uno que, por fatalidade, o senhor acabou perdendo, mas se não fosse um cara legal que te ajudou a ter seu golzinho, e seu golzinho é o que te dá prazer, as suas fitas, as suas músicas, o seu jeito individual de ser. Cara, é o pai possível, do jeito que ele é, e a gente tem que aprender a amar cada dia mais. Eu queria muito que você soubesse que do lado de cá você tem um filho que talvez não fosse tudo aquilo que você sonhou para ser. Seu filho, enfim, com as aspirações, com aquilo tudo que estava imposto num código natural que fosse, né? Mas é o filho que te ama muito, te respeita pra caramba, te admira, tem uma paixão que talvez vocês não saibam e o senhor não saiba. Eu te amo muito mesmo. Quero poder compartilhar da sua presença, da sua vida por anos e anos a fio. E nesse Dia dos Pais, eu me lembro, o senhor me deu um disco do Tim Maia. Eu até deixei ele em casa, porque não é muito a minha praia, mas com uma música de feliz aniversário. Essa música que eu acho que a gente tem que ouvir mesmo, porque ela é um símbolo da nossa aliança cósmica, transcendental. Pelo menos você não conseguiu colocar meu nome de Deodato, né? Acho que Eduardo é muito mais parecido comigo. Não, eu pensei que você conseguiu. Eu te amo, cara. Eu te amo. Do fundo do coração, eu te amo. Tá bom? Conta sempre comigo, no que for possível. Não tem
Feliz Dia dos Pais. Fica com Deus, Alá, Buda, Maomé, Cristo, Shiva e quem mais o queira.